Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, 18, a parte A, diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Queridos, o que eu queria deixar nesse dia é essa verdade. Nós não podemos achar que o que precisamos vai vir da força do nosso braço. O que nós temos veio da força do nosso braço. Não, antes a gente tem que lembrar que é o Senhor que nos dá força para adquirir riqueza. O Senhor, Ele me chamou, Ele te chamou. E quando Ele nos chama, nós temos que ter a clareza de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Quando eu digo todas as nossas necessidades, não são só as necessidades materiais, ou emocionais, ou espirituais, mas tudo que nós necessitamos para cumprir o propósito para o qual Deus nos trouxe a essa terra. Eu sei que você sabe que você tem um propósito. Você não está aqui por acaso, eu não vim aqui nessa terra por acaso. E eu queria que você não esquecesse que para cumprir esse propósito, Deus já tem tudo preparado. Eu fico apaixonada pela história de Pedro, porque o apóstolo Pedro, Jesus ensinou essa verdade para ele. A gente pode ver que quando ele foi chamado, né, ele estava pescando. E a pescaria era algo que ele aprendeu com o pai dele, possivelmente, né? E era algo que ele fazia para suprir uma necessidade de subsistência. Mas chegou um dia que Jesus apareceu naquela praia e ele não tinha pescado nada a noite inteira. E Jesus fala para ele assim, lança a rede de novo. E ele falou assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar. E a palavra nos conta que ele recolheu muitos peixes. Muitos peixes. Mas ali, Jesus revelou algo para ele. Que o propósito da vida dele não era ser pescador de peixes, e sim ser pescador de homens. E a partir daquele dia, por 3 anos aproximadamente, Pedro andou com Jesus. Pedro foi sendo treinado para aprender a ser pescador de homens, né? Foi sendo instruído e principalmente capacitado. E essa capacitação não era apenas uma capacitação natural, e sim espiritual, sobrenatural. E é interessante a gente ver que quando Jesus morreu e ressuscitou, Pedro entrou numa crise existencial. Por quê? Porque ele sabia que o mestre não estaria mais com ele. E aí a palavra fala que ele foi pescar, né? E quando ele foi pescar, Jesus aparece naquela praia novamente e fala para ele e para os discípulos que estavam junto com Pedro, fala assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles falam não. E aí Jesus fala, lança a rede do lado direito. E eles lançam a rede. E a palavra diz que a rede, eles pegaram tantos peixes que quase romperam as redes. E nessa hora, eles vão para a praia para se encontrarem com Jesus. E a hora que eles chegam lá, já tem peixe preparado sobre a brasa. A palavra diz que tinha peixe e pão, né? E essa passagem, ela me mostra algo muito especial, algo muito especial. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Ou seja, no braço deles, eles não conseguiram nada. Pela palavra do Senhor, eles lançaram a rede e as redes vieram cheias. Ou seja, na força de Deus, eles conseguiram pescar, eles foram supridos. Mas o mais interessante de tudo isso foi que quando eles chegaram na praia,
os peixes já estavam lá. Ou seja, Jesus quis mandar uma mensagem para eles. Olha, nunca vai ser na sua força, ainda que, debaixo da minha palavra, vocês vão ter que pescar, vão fazer algo humano, lançar as redes. Sempre saiba que eu já tenho tudo preparado. Então, querido, o que eu queria deixar para você nesse dia é que o Senhor já tem tudo preparado para você. A provisão que você precisa, aquilo que é necessário para cumprir o propósito dele para a tua vida, o chamado dele para a tua vida. Ele tinha chamado Pedro para ser pescador de homens. Para que o Senhor te chamou? Não tenha medo. Busque o Senhor e Ele vai prover todas as coisas. Deus te abençoe nesse dia.